Qual será? Qual será? Qual será? Vamos ter aqui o unboxing e o review do Aqua Clear 30. Então temos aqui já o escolhido para o unboxing. Acompanha. Boas pessoal, estamos aqui para mais um episódio da Aquariofilia Facilitada. Desta vez temos aqui mais um unboxing da Power Ads Aqua Clear 30. Infelizmente estas Power Ads neste ano de 2016, já há pouco tempo, há cerca de um mês, deixaram de ser fabricadas. É pena, são mesmo muito boas pessoal. A prova disso é que na loja que eu trabalho, chama-se Utilvet Produtos para Animais, em quase todos os aquários usamos destes filtros, destas Power Ads aliados a estes filtros, e tem uns que estão lá trabalhando há 26 anos. 26 anos. Então uns estão trabalhando lá, eu ainda não era nascido, são mesmo muito bons pessoal. Porque é que deixaram de ser feitos? Por uma simples razão: isto aqui não dá dinheiro à fábrica. Um filtro que dura 26 anos não dá dinheiro à fábrica, deixaram de ser feitos. Existem vários modelos, o 20, o 30, o 50, entre outros. Temos aqui as especificações. Este 30 gasta 5.5 watts e faz 660 litros por hora. Se não usarem um tubo de Venturi, que é aquele tubo que faz bolhas, se usarem um tubo de Venturi e diminuir o caudal, faz 480 litros por hora. Diz que é indicado até 120 litros, pronto, a gente já sabe que é sempre um bocadinho exagero, e até 90 cm de comprimento, mais ou menos. Isto aqui é bom pessoal, não é barato, mas é qualidade. As Power Ad vendem-se à parte dos filtros. Os filtros são acoplados à Power Ads. Muita gente usa só a Power Ads. Para quê? Para que é que queremos isso? Apenas para fazer circulação de água no aquário, para evitar algas, água salgada. Pronto, não se usa muito desses, mas também dá para adaptar, basicamente. E pronto, vamos lá aqui abrir. Agora vai ser preciso o kit de unhas, não há x-ados. E pronto, está aqui pessoal. Decidi trazer um para casa. Isso vai deixar de ser feito e eu sei que isso é bom. É uma oportunidade de arranjar uma coisa dessas. Vamos lá ver se conseguimos tirar da caixa sem fazer muitos estragos. E pronto, uma caixinha simples. Primeira coisa que se vê na caixa: tubo de Venturi. É um tubo bom pessoal, é um tubo rijo. Eu gosto mais desses tubos, não gosto muito daqueles tubos demasiado maleáveis, criam muita gosma, entre aspas, por dentro, muito rapidamente. Prefiro esses tubos assim mais rijos. Manual de instruções, para quem quiser ver. Deve ser em várias línguas: russo, japonês, chinês, etc. E pronto, está aqui. É isso aqui que vale tanto dinheiro, a qualidade. Os modelos antigos tinham 301 letras azuis. Existem modelos que são os 20, que são os novos. Existem uns que tinham escrito 201. Depois traz vários acessórios. Para que é que cada um desses acessórios serve? Sinceramente, a maior parte desses acessórios nós não costumamos utilizar lá na loja. Vai assim normal. Um acessório que eu normalmente utilizo na loja. Vamos lá ver como é que isso funciona. Sinceramente é a primeira vez que monto um destes novos. Existe alguma diferença comparado com os modelos antigos? Salvo erro, isso encaixa aqui assim. Faz sentido que assim seja. Vamos lá ver se esse não é. Não, talvez não seja. Sei que isso dá para... é assim. Assim aqui é. Isso aqui é provável que encaixe aqui. Sim, encaixa. Encaixa ali. E tem um bocal de difusor mais engraçado, mais estético, manda as bolhas com menos pressão, difunde mais as bolhas. Temos aqui os rotores. Estes rotores são muito bons, mas todavia tem um problema. É das poucas peças que normalmente é necessário substituir nestes filtros. Apesar dos filtros já não serem fabricados, ainda continuam a ser fabricadas as peças de substituição.
Por isso não pensem que é má ideia comprarem agora um retorno normal. O problema é o veio. O veio de cerâmica, nesse caso não é de cerâmica, de ferro ou sei lá o que for. Normalmente eles saem fora, dá para tirar. Esse aqui não. Esse está colado lá dentro no filtro, não sai. E acontece que por vezes isso aqui parte e pronto, é uma chatice. Se ele saísse era fácil de arranjar. Mas pronto, isso aqui encaixa. Tem aqui o colo. Tem a regulação de caudal. Podem ver que tem aqui uns números. Isso aqui abre e fecha a saída. Vejam aqui. Aqui está fechado, mal entra água só naquela nesga ali. Aqui está aberto, a água difunde mais. São filtros muito fáceis de limpar, muito fáceis de montar. São extremamente práticos. E pronto, a caixa não traz muita coisa, uma caixa simples. Traz os acessórios, que são as ventosas. As ventosas engatam bem aqui, são ventosas boas. Por acaso essas ventosas não são como aquelas que ao fim do ano e tal já não colam, são mesmo boas. Demoram bastante tempo. Isso aqui acho que é apenas uma peça para organizar as coisas dentro da caixa. Penso eu, não vejo qual é propriamente a prática disso, mas sinceramente também não vejo jeito e também não li o manual. Isso aqui é para pôr na ponta do tubo de Venturi. Encaixa-se assim nessa ponta aqui. O nome disso aqui é silenciador. Vocês rodam aqui conforme querem que faça mais ou menos bolhas. E obviamente vai silenciar quando os filtros estão com o tubo de Venturi e fazem mais barulho. Chama-se silenciador. Pronto, além de regular o fluxo, o caudal e a saída de bolhas, diminui o barulho feito pela bomba de circulação. Isso aqui não faço a mínima o que é, sinceramente. Devem ser algumas peças acessórias para alguma coisa. E pronto, vocês podem comprar só isso, se quiserem, só uma bomba de circulação. Depois podem comprar este encaixe. Chama-se acessório para cabeça mecânica. Pronto, chamem lá o que queiram chamar. As matérias filtrantes do filtro. Temos aqui. Podem comprar uma, duas ou três. Dá para desmontar e acoplar umas às outras. Estão vendo aqui essa tampinha. Isso aqui sai e dá para unir a outra peça igual a essa. Ou seja, vocês fazem um filtro do tamanho que quiserem. Obviamente, quanto maior o tamanho do filtro, convém que mais forte seja a cabeça do motor, né? Senão também não vai ter força suficiente para puxar por essas etapas todas. Depois vende-se à parte vários cartuchos. Este já vos mostro. Isso aqui é material bom, não é plástico fraco. Por exemplo, tive em casa um Boyu USP 1800B e o plástico não tem nada a ver com isso, é plástico barato. E pronto, isso desmonta aqui. Só rodar, muito fácil. As peças saem. Tem aqui essa etapa com lã. Esses cartuchos compram-se à parte. Quer dizer, não é o cartucho inteiro. Isso tem aqui ainda aqui dentro. Se traz isso aqui, normalmente o que aconselho se for para peixe, vocês rodam isso aqui, metem cerâmicas aqui, carvão aqui, o que vocês quiserem. Já ficam com uma etapa de filtragem. Depois tem aqui a lã, etapa mecânica. Isso aqui, pronto, podem comprar packs de 2 dias, ou então arranjam lã em casa, ou até existem uma versão que é tipo esponja, em vez de tipo de lã que encaixa aqui também, e usam o que vocês quiserem. Pronto, temos aqui os encaixes, filtro encaixa. Temos aqui o filtro, tudo montado. Leva aqui as esponjas, leva aqui as ventosas, aliás não é as esponjas. Um tubo de Venturi. Um bocadinho de para encaixar aqui, são assim um jeitinho. Vamos só tentar o encaixe, porque eu quero também testar ali o filtro, para vocês verem como é que ele funciona, só para ver o caudal. E pronto, isso tem um jeitinho.
Não está fácil, pessoal. Pronto, com mais tempo vamos de ver como é que isso. Se tem um jeito para se encaixar, até acho, não tenho a certeza, mas até acho que uma das pontas dos tubos é mais fina para encaixar. Acho que isso está mal montado, mas há de ver depois. Vamos só ligar a corrente, só para ver o caudal. São 660 litros por hora, salvo erro. Já dá para alguma coisa. Já está ligado, pessoal. Podem ver aqui o filtro. Vejam aqui de frente a comparação. Faz uma boa quantidade de bolhas. O aquário é de 1,20 m. Podem ver que tem um bom fluxo. São filtros muito fiáveis. São filtros que duram muitos anos. Valem bem o preço. São um pouco mais caros do que os filtros ditos normais. Mas se dividirem o preço que eles custam pelo número de anos que eles vão durar, basicamente são baratíssimos. Subscrevam, pessoal, comentam o que é que gostavam de ver nos próximos vídeos. Teremos mais alguns unboxings, iremos discutir mais alguns temas. Espero que estejam a gostar destes vídeos e deste canal. O meu objetivo é ensinar e mostrar mais produtos. E pronto, pessoal, espero que tenham gostado. Força!